Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Todos os dias, nestas meditações, começamos por nos pôr na Tua presença, Jesus, como acabámos de fazer. E de dizer uma coisa que hoje queremos renovar, porque ainda é tempo de conversão, até à Páscoa. É sempre tempo de conversão, mas este de uma forma particular. Pedimos-te esta graça, Jesus, que ainda eu deixe que tu convertas o meu coração até à Páscoa. É verdade, são poucos dias. Falta pouco. Sim, falta pouco. Mas, Jesus, apesar de tudo na minha vida, Senhor, eu quero agora correr para ti. E hoje temos exatamente o mesmo Evangelho do dia de ontem. A mulher adúltera. Como vemos, realmente nós neste Evangelho somos pecadores e Deus é infinitamente misericordioso. O Senhor só pode brotar do nosso coração uma palavra que é obrigado. Obrigado. Porque não desistes de mim e de cada um de nós que aqui está contigo nestes 10 minutos. Sabemos que somos pecadores e que todos necessitamos da tua infinita misericórdia. Pois e o problema desta mulher adúltera não é que ela fosse pecadora. O problema deste Evangelho não é esse. Isso é o menos. Vemos até Jesus depois a perdoar e fica de facto perdoado. O problema grave deste Evangelho pode acontecer com algum de nós, comigo. O problema é que estes escribas e fariseus acreditavam que eles não eram pecadores. Acusavam aquela, ajuizavam sobre aquela, mas então e eles? E quando Jesus lhes diz quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. Pois claro, fogem a 7 pés porque tinham pecados. Mas ali, naquele momento de acusar, naquele momento de ajuizar, nem se lembraram disso. Nem foram misericordiosos na possibilidade de perdão. Senhor, que eu não tenha juízos precipitados sobre outros, ainda que porventura façam mal. Mas quem sabe se não estão verdadeiramente arrependidos. Ajuda-me a ser amigo deles e também alguma vez a dizer-lhes que porventura não estão bem. Se realmente depois de rezar e de pensar parece isso, como caridade. Mas a não ajuizar, a não falar mal. Mas Jesus não tardou quase nada em abrir os olhos àqueles homens. Porque o verdadeiro problema não é o pecado, mas a falta de arrependimento. Senhor, que eu não tenha falta de arrependimento. Porque desta forma, Jesus, eu posso realmente aproximar-me de ti. De outra forma, tu não me podes perdoar, porque eu não estou arrependido. Ajuda-me. E entre ter um arrependimento perfeito e não ter arrependimento, pois vai muita coisa. Pode ser um arrependimento cada vez melhor, cada vez mais sincero, cada vez mais desejoso de ir melhorando. E por isso peço-te, Jesus, que me dês esta graça de um arrependimento. Não para ser pesado, pessimista, mas para me aproximar da tua misericórdia. Para me centrar em ti e não em mim. Porque é isso que eu quero, Jesus. Centrar-me em ti e não em mim. Na tua misericórdia. Quero olhar para a minha vida passada toda, de tudo aquilo que me envergonha na minha vida,
e olhar, mas com os olhos da tua misericórdia, que já perdoaste, ou que ainda podes perdoar, porque podes de facto, nesta quaresma. Como é que se iriam arrepender estes homens se acreditavam que não tinham pecados? Impossível. E tu disseste tantas vezes, Jesus, que vieste para procurar os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vieste chamar-me a mim. Não tiveste nenhum problema em dar as chaves do teu reino a Pedro, ao apóstolo Pedro, pois aquele cobarde, ele que me perdoou do céu. Mas ele, tal como o Papa Francisco diz, ele também certamente se olha hoje no céu para a sua vida com os olhos da misericórdia de Deus e não para se espezinhar. Pois e tu, Jesus, não tiveste problema em dar-lhe as chaves do teu reino, em confiar-lhe a igreja. É este homem que te traiu 3 vezes. Depois se arrependeu. Isso foi o que permitiu o perdão, o recomeçar de novo. Ou também não tiveste problema em escolher Mateus, aquele cobrador de impostos injustíssimo, que cobrava mais do que devia. Era ladrão. Também não tiveste problema em canonizar, em levar para o céu, como vemos no Evangelho da Cruz, aquele primeiro santo da história, São Dimas. O bom ladrão que de bom não tinha nada. A única coisa que o fez bom aos nossos olhos é o arrependimento para se pôr nas mãos de Jesus, nas tuas mãos, Jesus. É este o segredo. Começar e recomeçar. Começar e recomeçar. Ou também não tiveste problema em chamar e escolher o apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor, aquele que apedrejou cristãos, mas que se converteu, que pediu certamente perdão, arrependeu-se e recomeçou. Ou não tiveste problema em chamar Santo Agostinho, que teve uma vida antes da sua conversão, pois que não se deseja a ninguém, moralmente falando. A história está cheia de exemplos de pecadores que se converteram em santos. Senhor, que eu seja mais um. Não porque me orgulho de ser pecador, mas porque me orgulho da tua misericórdia e agradeço-te. E quero com a minha própria conversão. Ajuda-me neste tempo até à quaresma, até à Páscoa. Os pecados cometidos, confessados, perdoados, são um abono para a nossa santidade, porque nos ajudam também a olhar mais para a tua misericórdia, Jesus, para a tua infinita misericórdia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A tua graça superabunda em relação ao nosso pecado. Vale mais. E por isso, Jesus, pedimos-te que hoje sejas a tua mãe, como sempre o fazes. Que hoje sejas a tua mãe. Ela que é mãe de misericórdia. Ela que, neste momento, a quem estamos a pedir que nos ajude a crescer em contrição, em dor de amor, numa dor saudável, que não é indiferença, por não ter amado. Nós agora pedimos a Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, que nos ajude a crescer neste arrependimento para nos centrarmos na misericórdia de Deus sobre nós e não sobre o nosso pecado. Para que Jesus venças o inimigo, para que Jesus transformes os meus pecados em graça para vencer as lutas que se mantêm na minha vida, as tentações. Assim peço-te a tua infinita misericórdia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.